Bem-vindos à segunda aula de comportamento de compra e venda. Hoje vamos abordar alguns tópicos que têm a ver com as questões centrais do processo de tomada de decisão de compra. Certamente lembrar-se-ão que anteriormente foi abordado o processo de tomada de decisão de compra, particularmente as questões que têm a ver com a compra individual. Hoje, para além do processo de tomada de decisão de compra individual, iremos centrar a nossa atenção nos mecanismos de compra associados às compras em contexto organizacional. Bom, comecemos então com o nosso problema de partida relativo ao processo de compra. Na verdade, quando olhamos para o processo de compra, temos sempre que equacionar como o conjunto de fases que um cliente escolhe para passar da necessidade à aquisição de um bem que permita satisfazer essa necessidade. Complementarmente ao processo de compra, surge o processo de venda, que está situado lá da empresa e tem a ver com os passos que a empresa usa para organizar e otimizar o modo como faz os seus produtos chegarem aos clientes. É obviamente importante a diferença entre os processos de compra e venda. E, obviamente, também, e todos reconhecemos, que a questão da venda tem estado no centro das atenções e tem implicado um enorme investimento por parte das empresas. Relativamente às perspectivas sobre a tomada de decisão, se quisermos fazer uma abordagem histórica, facilmente perceberemos que passamos de uma perspectiva racional para uma perspectiva de influência comportamental e, atualmente, para a noção daquilo que é experiencial. Comecemos então pela perspectiva racional. Nesta perspectiva, equaciona-se o processo de tomada de decisão de compra como um processo estritamente racional em que o consumidor aciona os mecanismos de informação para tomar decisões baseadas na cognição ou na razão. Um pouco mais tarde, considera-se que nestes processos há uma influência comportamental. Isto significa que, relativamente às minhas experiências anteriores, farei aprendizagens que irão condicionar o comportamento em termos futuros. Na atualidade, pensamos que a perspectiva experiencial, ou seja, associando a dimensão racional, a influência comportamental e a vivência da própria situação, permitirão explicar de uma forma muito mais integrada e global as experiências do consumidor. Então, eu proponho-vos um exercício rápido e gostaria que pensassem na vossa última compra de um conjunto de produtos e serviços que irei enunciar. E gostava que tentassem perspectivar se a teoria que melhor explica a vossa abordagem foi a racional, a comportamental ou das consequências comportamentais, ou então uma base muito mais experiencial. Vejamos então. A compra de um telemóvel, a compra de um automóvel, de um vestido ou de um fato para uma situação especial, de uma t-shirt banal, de uma estadia num hotel e de uma barra de chocolate ou de um chocolate, de um doce, se quiser. E, portanto, gostava que selecionassem que tivessem as vossas experiências, mas gostava também que se centrassem neste exercício. O IPAM tem de selecionar fornecedor para fotocopiadoras e papel. Como é que seria este processo de decisão? Na verdade, interessa-nos perceber quais são os pontos de convergência e de divergência da compra B2C e B2B. No caso da compra B2B, teremos processos muito mais complexos do que na compra B2C. Comecemos pela primeira. Quando estamos a falar do consumidor e quando temos uma relação com o consumidor. E, portanto, nós começamos pelo reconhecimento da necessidade, o momento em que o consumidor detecta que tem necessidade de um determinado produto ou serviço, procurará informações, avalia alternativas, compra, consome, faz uma avaliação pós-consumo e deixa o produto ou serviço, abandona. Esta expressão é brasileira do descarte, mas significa de facto o abandono, a desistência relativa ao produto e ao serviço. E aqui o Blackwell, o Minyard e o Engel falam-nos deste triângulo da experiência como sendo o suporte deste processo de tomada de decisão. Segundo Solomon,
O processo no mercado B2B é obviamente diferente e começa de qualquer forma pelo reconhecimento do problema, há a requisição de uma compra, um pedido, em alguns contextos há centros de compras formados e, portanto, os procedimentos estão devidamente estruturados. Há procura de informação sobre produtos, sobre potenciais fornecedores, que depois são identificados e são obtidas propostas que na fase 3 serão avaliadas, são obtidas amostras do produto ou do serviço que se pretende utilizar e pretende vir a comprar e são avaliadas exatamente já numa perspectiva real. É feita uma seleção de produtos e de fornecedores e a ordem de compra é emitida e, naturalmente, também no passo 5 é feita uma avaliação pós-compra em que os utilizadores são inquiridos e o desempenho é documentado e, obviamente, se quisermos, irá ter um papel importante nas compras subsequentes, particularmente a partir do ponto 2. Então, quando nós olhamos para os processos de tomada de decisão, temos que pensar que se os compradores são pessoas, quer estejamos a falar no B2C, quer estejamos a falar no B2B, vamos sempre ter que lidar com emoções, simpatias, antipatias, preconceitos, relações entre as pessoas, na verdade. No entanto, quando avaliamos uma situação de compra do consumidor final ou do consumidor organizacional, teremos aqui diferenças importantes. Primeira questão, no caso dos consumidores, estamos a falar de um número elevado, nos casos das organizações, estamos a falar de compras ou de encomendas de elevada dimensão, mas efetuadas por um número pequeno de consumidores. Valores mais elevados, no caso organizacional, como é evidente, com critérios de avaliação também bastante diferentes. Embora tenhamos aqui a utilidade comum às duas circunstâncias, mas obviamente que no contexto organizacional vamos ter um impacto muito forte do preço e do valor. No contexto pessoal, muitas vezes há um conjunto de outras variáveis que interferem no processo de tomada de decisão, concretamente as que têm a ver com a dimensão social e a dimensão de satisfação de necessidades individuais. O nível de risco, no caso dos consumidores, é baixo a médio, dependendo das circunstâncias, como é evidente. No caso das organizações, é médio a elevado. A complexidade das decisões é, em geral, baixa, quando o consumidor toma decisões individualmente, e é média a elevada no caso organizacional. E a procura de informação vai exatamente no mesmo sentido. Portanto, com este esquema ficamos com uma visão global daquilo que são as diferenças e semelhanças entre processos de tomada de decisão numa ótica de B2C e numa ótica de B2B. Então, há um conceito fundamental quando falamos das dinâmicas do B2B e esse conceito é o procurement. O que é o procurement tem a ver com, em português, o aprovisionamento e é o processo de obtenção ou compra de bens e ou serviços. E este processo envolve, em primeiro lugar, o planeamento da compra, a determinação de padrões, o desenvolvimento de especificações, a pesquisa de mercado e consequente seleção de fornecedores, análise de valores, em muitas circunstâncias, questões que se prendem com financiamento, as negociações de preço e depois, finalmente, a compra e o contrato. Então, quando estamos a falar dos processos B2B, estamos a falar de uma complexidade muito grande nos processos de tomada de decisão. E este esquema mostra-nos exatamente as questões da complexidade, que naturalmente serão maiores quanto maior a dimensão da organização, quanto maior o volume de negócios e, portanto, exigindo estruturas que são altamente profissionais e profissionalizadas, com definição de procedimentos estruturados. Há dois processos determinantes quando falamos de situações B2B. O primeiro é a seleção de fornecedores, o segundo é a qualificação dos fornecedores. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Definir os requisitos que o fornecedor deve ter ou deve cumprir para ser elegível e, posteriormente, entrar num processo de qualificação que tem a ver com os critérios que o fornecedor tem de ser
para ser selecionado, para ser aprovado enquanto fornecedor efetivo da organização. E apresento-vos aqui alguns critérios que me parecem importantes, que não são obviamente únicos, que dependem do contexto organizacional onde estivermos integrados, mas que nos poderão ajudar a ter uma percepção mais clara sobre o que pode ser a seleção e a qualificação de fornecedores. Então, como podem ver, relativamente à seleção de fornecedores, apresento-vos aqui a questão da proximidade, o tempo de atuação no mercado, o número de funcionários, o possuir sistema de gestão de qualidade e outros critérios que tenham a ver com as especificidades da compra que vai ser efetuada. E, portanto, aqui estamos a falar de um conjunto de critérios que devem fazer parte do perfil dos potenciais fornecedores, que depois são qualificados, ou seja, são avaliados de forma hierarquizada. E para a qualificação dos fornecedores teremos critérios como preço, cumprimento de prazos, qualidade de produto, questões muito importantes associadas à assistência técnica, que são cada vez mais valorizadas, têm a ver com o pós-venda, e questões que se prendem com outros critérios, com algumas particularidades ao nível dos produtos, dos materiais ou serviços a serem fornecidos. Apresento-vos agora um documento que penso ser bastante interessante, pois mostra-nos aquilo que pode ser a dimensão de avaliação de fornecedores com base numa regulamentação muito específica e depois poderão ler e poderão pesquisar com mais detalhe. Este procedimento, esta norma específica que aqui vos apresento é da Carris e descreve de forma muito clara e objetiva tudo aquilo que tem de estar subjacente à seleção, avaliação e qualificação dos fornecedores. E, portanto, a norma tem os objetivos, os campos de aplicação, as definições e tem depois, obviamente, as questões das responsabilidades internas relativamente ao processo. E questão importante, aqui enunciada no ponto 5.2, os critérios para seleção de fornecedores. E aqui estão definidas de forma clara e objetiva os diferentes critérios e respectivas ponderações, seguido dos critérios para avaliação de fornecedores ou qualificação, se quisermos. E, portanto, como vos referi há bocado no exemplo mais abstrato que dava, e agora temos aqui um exemplo prático, temos o preço, a qualidade, a remessa e o serviço como critérios importantes a serem considerados. Voltando aqui às nossas questões, temos um exemplo de uma ficha de qualificação de fornecedores. Nesta ficha vai ficar registado todo o histórico de relação do fornecedor com a empresa, de forma a podermos em qualquer momento perceber qual é o histórico, qual foi a avaliação efetuada, quais os critérios que foram utilizados para selecionar o fornecedor. E faço-vos então um desafio com um exercício que me parece bastante relevante e que nos ajuda a estruturar a informação sobre este tópico. Imaginem então que estão numa empresa e que estão insatisfeitos com os atuais fornecedores do produto ou do serviço X. A ideia é procurar um novo fornecedor para o produto e devem para isso escolher o produto, devem definir a importância do produto no caso do contexto específico que estão a descrever, e depois quero, por favor, que selecionem os critérios de seleção e especifiquem os processos de recolha de informação necessários. Devem definir o nível de importância de cada um dos critérios selecionados. Não se esqueçam que temos duas etapas, temos primeiro a avaliação com a seleção e depois a qualificação. Devemos fazer as duas etapas neste procedimento. Quando estamos a falar das situações de compra organizacionais, teremos uma nova compra, uma recompra normal ou uma recompra modificada. E, neste sentido, teremos processos totalmente distintos. As recompras normais podem estar tipificadas e podem ser feitas quase de forma mecanizada. As outras exigem este procedimento que acabei de referir. Então, onde é que os compradores obtêm informação? Reparem
que os websites dos fornecedores estão no topo, seguindo as pesquisas online. Depois, a documentação da indústria em formato de papel, e-mails e, portanto, informação escrita, e o boca a boca, o passa-palavra, também aqui como uma forma importante de se obter informação. Este livro do Brian Kramer, de 2014, é uma referência incontornável neste domínio e sugiro que façam uma leitura atenta para poderem obter mais informação a respeito destas dimensões de qualificação, avaliação e seleção de fornecedores, sendo esta uma dinâmica determinante para quem, no contexto de B2B, trabalha as dimensões associadas ao processo de tomada de decisão de compra. Não esquecer que no processo de tomada de decisão de compra há sempre incerteza. Nos serviços, a incerteza aumenta devido à intangibilidade. Quanto maior é o risco, maior será o envolvimento dos consumidores e, naturalmente, o envolvimento dos consumidores depende das circunstâncias de compra, do tipo de produto, do próprio consumidor, das situações de compra e, naturalmente, das suas experiências passadas. Quando falamos em riscos diversos, os funcionais, os físicos, os financeiros, os sociais e os psicológicos. A dinâmica de relação entre os riscos confere à situação de compra um cariz de maior ou menor envolvimento. Dos riscos que aqui enuncio, alguns têm um peso mais importante do que outros, dependendo do momento, da história, da circunstância de vida do cliente. Na perspectiva de analisar os consumidores no ato de compras, Pacadarill remete para estas questões sobre as quais nos devemos debruçar e que são efetivamente muito importantes. Reparem, os consumidores, no ato de fazer compras, a interagir com os ambientes comerciais, incluindo, mas sem limitar a todos os expositores, prateleiras, balcões, mesas com mercadoria em exposição, todas as placas, faixas, brochuras, placas de sinalização, instalações informativas interativas informatizadas, entradas e saídas, janelas, paredes, elevadores, escadas rolantes, escadas e rampas, filas para as caixas de pagamento e para as caixas multibanco, para os balcões de atendimento e para as casas de banho, e todos os centímetros de todos os corredores. Resumindo, todos os cantos, desde a parte mais afastada do parque de estacionamento até ao ponto mais profundo no interior da própria loja, terão um impacto determinante no processo de decisão de compra, porque são dimensões fulcrais na lógica de criação de experiências, sendo que as experiências têm impactos muito significativos nos processos de decisão dos consumidores. Então, quando pensamos no processo de decisão, temos que pensar que o cliente tem o controle da situação, quem vende deve procurar centrar-se na perspectiva do consumidor, do comprador e pensar da mesma forma. Os processos de compra e os vazios do processo de compra muitas vezes têm necessidade de intervenções especializadas e, sobretudo, diz Pacadarill, criem experiências perfeitas que apoiem o cliente através de cada passo do seu processo de compra. Weinstein dizia continuar a fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar que os resultados sejam significativamente diferentes é uma boa definição de insanidade. E, na verdade, quando as marcas lidam com insucessos e persistem na forma como fazem as coisas, estão simplesmente a dar sinais de que não têm capacidade de inovar, não têm capacidade de se relacionarem com os consumidores e de incorporarem as suas necessidades no processo de organização do ponto de venda, da comunicação, da gestão das relações com os clientes, sejam eles clientes finais ou clientes organizacionais. Estejamos, pois, a falar numa lógica de B2C ou de B2B.